Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. E hoje vamos dar início a um novo capítulo. Nós estamos atualmente no livro terceiro desta obra. O livro terceiro fala das leis morais. É composto por 11 capítulos. E nós, hoje, desses 11 capítulos, vamos começar o capítulo 9, que fala da 8ª lei moral, que é a lei de igualdade. E o primeiro subitem, nós temos aqui, subitens da lei de igualdade. Igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais. É interessante, não é? Que a lei de igualdade, mas o que nós vemos ainda pela imperfeição são as desigualdades. Desigualdade das riquezas, provas da riqueza e da miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher, igualdade perante o túmulo. É mesmo lugar onde todo mundo se iguala. Igualdade natural. Primeiro subitem, questão 803, pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores. Todos os homens são iguais perante Deus? Resposta. Sim, todos tendem para o mesmo fim. Então, todos foram criados simples e ignorantes e todos irão atingir a perfeição relativa, pois a absoluta apenas Deus, todos iremos atingir a perfeição. Então, criados iguais, com destino igual, todos nós. Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Frequentemente dizeis, o sol brilha para todos. E com isso, enunciais uma verdade maior e mais geral do que pensais. Allan Kardec vai trazer-nos um comentário aqui nesta questão, que é assim. Todos os homens, diz Kardec, estão submetidos às mesmas leis da natureza. As leis da natureza também são leis de Deus, obviamente. Então, nós temos as leis de Deus da natureza física e da natureza moral, ok? Frequentemente, não, estamos em Kardec. Todos nascem igualmente fracos, diz Kardec. Acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Portanto, Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, homem ou espírito encarnado, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, Deus, todos são iguais, seus filhos. Desigualdade das aptidões. Segundo subitem. Então, neste subitem, igualdade natural, essa igualdade perante Deus, a questão 803. Agora vamos para a 804, que já pertence a um outro subitem, desigualdade das aptidões. Nós vemos no mundo, cada um não tem aptidão para uma coisa, não é? Existe uma infinita diversidade de aptidões. Na questão 804, pergunta Allan Kardec, por que Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens? Resposta. Deus criou iguais todos os homens. Cada um deles, porém, viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, obteve maior ou menor soma de aquisições, de experiências. Né? A diferença entre eles está na diversidade da experiência alcançada e da vontade com que procedem. Vontade que é o livre-arbítrio.
Então, a diferença entre eles está na diversidade da experiência alcançada. Então, vamos imaginar 2 irmãos gêmeos e gêmeos, mesma família, criados iguaizinhos. Mas cada um deles, até chegar naquele momento, teve vidas e vidas e vidas, e vidas anteriores, uma vida anterior como espírito imortal, diferente um do outro. Então, quando eles chegaram ali, aparentemente iguais, trazem bagagens em si diferentes. Então, diversidade da experiência alcançada. E também a diferença da vontade que trazem com eles. Então, temos 2 irmãos gêmeos. Um é aplicado, estudioso, o outro não gosta de estudar. Mas são gêmeos geneticamente. Né? Agora, tem bagagens diferentes e tem vontades diferentes, porque são pessoas diferentes. Ok? Então, essa vontade que é o livre-arbítrio, cada um vai acabar sendo guiado pela sua própria vontade. Então, nós vamos amadurecendo e vamos ver que, às vezes, a vontade não pode ser o nosso guia, porque temos vontade de fazer coisas, às vezes, que não nos convém. Lembrando Paulo, tudo me é lícito, nem tudo me convém. E aí, não fazemos mais tudo que queremos, fazemos tudo que é melhor para nós. Né? Então, é uma forma de contermos as nossas más tendências. Essa contenção das más tendências é o que caracteriza, temos lá na definição do verdadeiro espírita, né? É aquele que contém as suas más tendências. Ele não tem vontade? Ele tem, tanto que precisa ser contida. Ele busca fazer o que é melhor, e não simplesmente o que quer. É preciso ter sabedoria para chegarmos nesse ponto. E a sabedoria advém de quê? De muitas consequências infelizes que tivemos que assumir devido às nossas escolhas infelizes. Chegamos a um ponto que já não queremos mais assumir aquelas consequências e passamos a ser mais prudentes. É por isso que uns se aperfeiçoam mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas, diferentes. A variedade de aptidões é necessária a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. Assim, cada um tem seu papel a desempenhar. Isso nós vamos ver muito bem na lei de sociedade. A importância da diferença das aptidões, porque nos obriga a nos reunirmos, a fim de que um possa dar a contribuição que o outro necessita, não é? Além disso, como todos os mundos são solidários entre si, importa que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do nosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Então, muitas vezes vamos ter aqui quem? Os missionários, os habitantes dos mundos superiores, que vão vir até nós para dar o contributo do seu exemplo. Nós tivemos um exemplo máximo, não é? Um espírito de evolução máxima, o único nessa condição que nos foi dado a conhecer como Jesus, dito pelos próprios espíritos aqui no livro dos Espíritos. Então, o que Jesus fez durante toda a sua passagem entre nós? Exemplificou. Tudo o que ele disse, ele exemplificou. E ele exemplificou mesmo antes dos 30 aos 33 anos, mesmo antes daqueles 3 últimos anos aqui entre nós.
Se nós formos ver, por exemplo, o seu nascimento, nossa, Jesus nasceu numa estrebaria, né? Uma manjedoura, ali entre pastores, entre os animais, a natureza, os anjos vieram. Olha, é de um exemplo de humildade. Então, veio para nós tudo. Jesus veio para nos ensinar tudo no seu exemplo. Foram criados assim, para vos dar o exemplo. Aqui ele vai sugerir a questão 361. Vamos deixar também de sugestão. 361 nós já vimos. Vamos ver aqui. Curiosa. 361. Qual a origem? Está lá na Retorno à Vida Corporal, capítulo 7 do livro 2. O livro 2 é o mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Retorno à Vida Corporal é o título do capítulo. E quando fala das faculdades morais e intelectuais, Kardec pergunta na 361 qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem. E a resposta dos espíritos, que são as qualidades morais do espírito encarnado que ele é. Quanto mais puro é o espírito, mais o homem é propenso ao bem. 805. Pergunta Allan Kardec. Passando de um mundo superior para um mundo inferior, no caso dos missionários, ok? Passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Ele passou para o mundo inferior, mas ele continua o mesmo. É a mesma coisa quando alguém morre e virou santo. Não era um homem bom. Morreu, virou santo? Não. Continua a mesma pessoa. Muitas vezes, de ouvir falar, não é? Que uma pessoa que não era boa morre e, de repente, é como se tivesse virado uma pessoa boa, como se houvesse uma fantasia de que ela está num lugar que ela não fez por onde. Então, assim como nós saímos daqui e continuamos os mesmos, também quando os espíritos vêm de mundos superiores até nós, continuam os mesmos. O mundo não tem nada a ver com isto. Então, passando de um mundo superior a um inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Resposta: sim, já o dissemos. O espírito que progrediu nunca retrocede, nunca volta atrás, nunca evolui. Poderá escolher no estado livre. O estado livre é o estado do espírito, não é? Não do homem, não do encarnado, mas do desencarnado. Então, enquanto desencarnado, ele pode escolher um envoltório mais grosseiro ou uma posição mais precária do que as que já teve. Mas tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. E ajudar os seus irmãos igualmente, não é? Porque se ele é um espírito mais evoluído e vem para um mundo menos evoluído, ele tem muito que contribuir. Não que ele não tenha provas a enfrentar, porque o único que não tem mais provas a enfrentar, nós estamos falando de expiações, ok? Provas. Então, mesmo os espíritos bons terão provas a enfrentar. E os únicos que não têm mais provas a enfrentar são os espíritos puros, que não estão mais em estado errante. Os espíritos bons ainda, ao retornar da espiritualidade, ainda são considerados espíritos errantes, ok? Então, todas essas experiências, sempre, tanto para os imperfeitos quanto para os bons,
servem de ensinamento para ele e o ajudam a progredir. E aqui Allan Kardec faz um comentário. Mas vamos ver esse comentário amanhã, porque já deu o nosso tempo. Então, amanhã finalizamos aqui a nossa questão 805 e terminamos o subitem desigualdade das aptidões. Até amanhã, com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.